Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que esse vídeo encontre todos com muita saúde e todos bem. Hoje eu sou muito grata por estar aqui nesse canal falando sobre um assunto que gosto muito, que é a própria gratidão. Então hoje nós vamos falar sobre a psicologia da gratidão. Vamos fazer algumas reflexões a respeito do tema e eu vou trazer também para vocês alguns dados científicos a respeito do tema e espero que eu consiga passar a minha ideia e no final a gente consiga um resultado positivo. Eu gostaria muito de saber de vocês, né, à medida que vocês forem assistindo, que vocês possam colocar nos comentários alguma ideia ou alguma sugestão e até alguma pergunta, porque caso seja necessário, nós responderemos lá depois no finalzinho. Tá? O canal da Andréia, a Andréia vai colocar aqui no vídeo o endereço certinho para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou iniciar esse momento com uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, que nós sempre abrimos aqui para ambientar, né, para fazer a contextualização. E a página que caiu foi a 167. Não se deixe levar pela zanga, nem se impaciente. Não permita que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e o ressentimento encontrem lugar em sua mente. Essas emoções criam distúrbios no consciente e agem negativamente sobre seu corpo e seus tecidos, prejudicando a saúde. Cultive a paciência, a tolerância, o perdão e o amor para com todas as criaturas. Então essa é a mensagem de hoje e nós veremos ao longo desse encontro, desse momento, que essa mensagem tem muita relação com o que nós vamos falar, tá ok? Então vamos começar. Eu gostaria de chamar vocês para reflexão a respeito de como usamos o termo gratidão em nossas vidas. Eu sei que nesse momento, né, esse termo, junto com outros, como amor, como perdão, tem sido muito utilizados em nossos textos, em nossas postagens, e que no final de tudo sempre colocamos gratidão, sempre colocamos perdão, sempre colocamos amor, né? Agora, eu gostaria de saber de vocês se esse termo, à medida que nós colocamos, nós também sentimos de fato. Ou se ele se tornou, na realidade, mais palavras, né, sem nenhum significado profundo, algo corriqueiro do nosso dia a dia, assim como quem escreve uma mensagem iniciando, está tudo bem? Sem ao menos ter o interesse de ouvir aquela resposta. Então, eu gostaria de chamar vocês para pensar sobre isso, porque, na verdade, a gratidão é algo muito mais profundo. Como veremos adiante, no livro de Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão, ela coloca para a gente que, entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. A vida em si é um hino de louvor à vida, portanto, de gratidão incontida. Então, para começar, ela já coloca que gratidão é um sentimento nobre e que compõe o ser psicológico maduro, né? Então, como um sentimento nobre, é algo que foi construído por aquele ser humano que é maduro psicologicamente e emocionalmente. Nós sabemos a diferença, que eu já falei em outro vídeo aqui nesse canal, sobre a diferença entre emoção e entre sentimento. Sabemos que as emoções são impulsos na verdade são reações diante de impulsos externos, né? Então, aquela reação muito natural nossa, muito irrefletida, né? Por exemplo, vemos um inseto, um rato, sentimos nojo, né? Vemos uma situação violenta, sentimos medo. É algo muito natural e irrefletido, não precisa ser construído, porque já está em nós,
né? Mas os sentimentos não. Os sentimentos, eles são construídos de acordo com as nossas experiências na vida, com as nossas memórias afetivas. Podemos construir sentimentos negativos e sentimentos positivos, de acordo com a forma como encaramos determinados acontecimentos. Então, mais para frente no próprio livro, a Joana de Ângeles também traz para a gente um significado de gratidão. O verbete gratidão vem do latim, grafia, que significa literalmente graça ou gratus, que se traduz como algo agradável. Por extensão, significa o reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então, né, já a própria etiologia da palavra nessa etiologia está embutido que tipo de sentimento, né, é a gratidão. É algo agradável a nós, algo que traz bem-estar, algo que nos deixa bem, que nos deixa felizes, não é isso? E aqui no dicionário, nós fomos procurar no dicionário, né? E o dicionário coloca como uma reação a algo que nos acontece, no sentido positivo, ou seja, o reconhecimento por um benefício recebido. É o ato de reconhecer ou de prestar reconhecimento por algo bom que nos acontece. Então, também está correto, e a gente vai ver mais para frente o que isso significa. Existe a gratidão que acontece naturalmente quando nos acontecem fatos felizes, positivos, como, por exemplo, eu passar numa faculdade que eu muito queria, ou passar num concurso, algo que eu me esforcei e de repente aquilo veio para mim, aquela vitória, desenvolve em mim esse sentimento de gratidão. Se eu recebo um presente ou algo que eu desejava muito de alguém, isso também naturalmente me provoca esse sentimento de gratidão. Então, chamamos esse tipo de gratidão passiva, porque na verdade eu não preciso fazer grande esforço para sentir isso, porque aquilo é natural em mim diante de uma situação positiva que me acontece. Essas emoções envolvidas nesse momento, que são emoções de alegria, de euforia, né, de afeto diante daquela nova situação, acabam sendo naturais e por isso são chamadas de passivas, né? Então, gratidão passiva. Agora, tem um outro tipo de gratidão e é sobre ela que nós vamos falar aqui hoje, que é a gratidão ativa, ou seja, é aquela que eu mobilizo dentro de mim sem necessariamente ter um fato positivo acontecendo comigo, ter um estímulo positivo. Por exemplo, eu consigo mobilizar dentro de mim esse sentimento mesmo quando algo considerado negativo me acontece, né? Por exemplo, furtaram o meu carro. Isso é algo ruim. Eu vou ter prejuízo, eu vou ter que acionar o seguro, eu vou ter que fazer mil coisas, né? Eu vou ficar sem mobilidade. Porém, se eu enxergo esse fato de uma forma mais positiva, eu consigo mobilizar em mim um outro tipo de sentimento, o sentimento de gratidão por eu não estava dentro do carro, os assaltantes não me traumatizaram com uma arma em minha cabeça, né? O carro não estava em perfeito estado, então eu sou grata porque vou pegar outro melhor. Ou o carro não estava com meus filhos. Então eu sempre vou encontrar motivos dentro daquele acontecimento que são motivos mobilizadores de um sentimento positivo em mim. Se nós formos procurar na Bíblia, né, nós temos algumas coisas bem interessantes ditas por Paulo. Paulo fazia menção a este último tipo de gratidão, a gratidão ativa, quando ele fala:
Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E aí, quando a gente ouvia isso, quando nós lemos isso, né? Muitas vezes nós não refletimos sobre isso, nós não paramos para pensar sobre o que isso significa na minha vida, de uma forma mais prática. Como eu coloco isso em prática? Né? De que forma eu vou mobilizar isso dentro de mim, apesar das coisas ruins que podem me acontecer, ou das minhas necessidades materiais, ou das maldades que acontecem comigo ou com pessoas ao meu redor, ou diante da violência do dia a dia, da sociedade. Como que eu posso mobilizar coisas boas com tanta coisa ruim acontecendo ao meu redor? E aí é que está a chave dessa questão. Nós temos diversas épocas da nossa história, com filósofos, com pensadores, e alguns deles falavam coisas bastante interessantes sobre a vida. Tem uma determinada época da filosofia, o estoicismo, né, onde alguns pensadores, em especial Sêneca, né, que falava uma coisa bastante interessante a respeito de como lidar com isso. Né? O estoicismo ele provoca uma reflexão a respeito de como nós encaramos a vida. Ele dizia que a forma como nós encaramos depende, a forma como aquilo bate em nós, ou como nós recebemos, depende muito da forma como eu vivencio, com o meu julgamento a respeito daquilo. Se eu tenho bons julgamentos e bons sentimentos sobre a vida de um modo geral, sobre os acontecimentos, aquele acontecimento em mim vai ter também uma repercussão positiva. Então ele colocava o homem no controle. Ele dizia que o homem pode controlar aquilo que acontece com ele, embora não possa controlar os acontecimentos externos. Tem o outro também, que é Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre era um pensador também, e ele dizia que não importa, uma das reflexões de Sartre era essa, né? Não importa o que a vida fez de você, mas importa o que você fez com o que a vida fez de você. Então, mais uma vez, nós fomos levados a esse momento para pensar que eu tenho controle sobre as minhas escolhas, eu tenho controle sobre aquilo que acontece comigo no meu mundo íntimo. Se eu percebo em que momento eu posso controlar isso. E tem mais um princípio do 90-10, que foi pensado por Stephen Covey. Né? Stephen é o escritor de diversos best-sellers, né, nos Estados Unidos, mais na área empresarial, e ele fala também sobre isso. Ele fala que 10% são os acontecimentos ao meu redor que eu não tenho controle, são as fatalidades, as coisas que acontecem de um modo geral. E 90% é o que eu faço com essas coisas. Por exemplo, se eu acordo de manhã e minha filha, por acaso, por acidente, derrama uma xícara de café na minha roupa, eu tenho duas opções. Ou eu começo a brigar com ela e aí eu provoco estresse nela, que vai desencadear em estresse na casa toda e posteriormente um estresse em mim mesma. E provavelmente ela vai sair mal-humorada, triste, chorosa e eu vou sair com raiva. Olha só. Ou eu posso escolher desculpá-la por aquele acontecimento e dizer que essas coisas acontecem, que está tudo bem, que eu vou me atrasar um pouquinho, mas que está tudo ok, trocar de roupa. E aí ela pode ficar bem, eu controlo meu nível de estresse, né? E isso não desencadeia em outras coisas negativas. Então vocês percebem como a coisa se bifurca em determinado momento e aquele momento ali está no meu controle de escolher um caminho ou escolher outro. Da mesma forma, Joana traz para a gente também no livro
psicologia da gratidão, somente quem possui beleza e harmonia pode identificá-las onde quer que se encontrem. Então, é nosso, né? Nós projetamos no ambiente aquilo que está dentro de nós. Se eu tenho coisas positivas dentro de mim, se eu tenho positividade, se eu tenho beleza, se eu tenho bons valores, eu consigo ver isso no meu mundo externo e nas pessoas. Se for o contrário, eu também vou fazer o mesmo. Não havendo essa sensibilidade no ser humano, não há como distinguir-se o banal do especial, o grotesco do belo e assim por diante. Então, eu queria que vocês percebessem como a gratidão está engendrada nessa forma de ver a vida. Porque a gratidão vai ser nada mais, nada menos do que um resultado final da minha forma de enxergar o mundo, da minha forma de interagir com as coisas que me acontecem no meu dia a dia. E aí, então, algumas pessoas devem estar se perguntando, mas é muito difícil isso. Como eu posso reagir diante de um acontecimento negativo se não ficando triste, ficando brava, ficando com raiva? É natural sentir isso. Realmente é natural. É natural e fácil. Então eu posso dizer para vocês, como dizia o Cortella, né, que o pessimismo é um caminho muito natural, muito fácil e não é o melhor. Ele pode ser o mais fácil, mas ele não é o melhor caminho. Então, é natural que diante desses acontecimentos nós fiquemos mais pessimistas. Diante de tanta coisa acontecendo no mundo nesse momento, é natural que isso gere em nós um pessimismo, uma tristeza, uma negatividade, murmúrios, lamentações, reclamações. Mas o caminho mais fácil não é o melhor. A forma como nós mudamos esse tipo de pensamento, esse tipo de reação, está na nossa consciência e na nossa reflexão. Porque a gratidão é um sentimento nobre. Ele precisa ser construído, ele precisa ser refletido, ele precisa ser consciente. Entendeu? Então, cada vez mais eu reforço aqui que o autoconhecimento é um caminho para a saúde mental. Justamente nesse sentido. Quando eu conheço as minhas reações, quando eu conheço o meu modus operandi ou o meu modo de agir no mundo, eu consigo ter consciência e mudar o caminho se eu quiser. Entende? Então, com a gratidão é a mesma coisa. Eu construo esse caminho. E aí, eu vou mais uma vez em Paulo, né, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13, onde ele diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo traz para a gente o segredo de estar bem. O segredo desse bem-estar é estar grato diante de qualquer acontecimento da vida, seja ele considerado bom, seja ele ruim, na privação ou na fartura. Né? E que existe um cerne, que existe uma essência nisso tudo, que é a conexão com aquele que nos fortalece, com o nosso Pai, com a palavra do nosso Pai, com os ensinamentos dele para nós. Então a gente tem também a gratidão, está muito ligada à caridade, ao meu sentimento de fraternidade, ao meu sentimento de amor para com o próximo. Então a gratidão é um desses sentimentos nobres, relevantes, para que a gente consiga essa ascensão, essa maturidade espiritual. Agora eu vou trazer para vocês dados interessantes sobre como reage o nosso cérebro diante desse sentimento tão nobre.
esse sentimento que é promovido pelo meu espírito, mas que o meu cérebro, como minha ferramenta de ação no mundo, reage e transborda em reações para o meu corpo. Então, pesquisas da psicologia positiva e da neurociência mostraram que nossa atividade cerebral durante o sentimento de gratidão é muito interessante. Ele ativa a nossa região, nossa área média do córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal é essa região do cérebro que foi desenvolvida por último na escala evolutiva do homem. Por quê? Porque ali estão os sentimentos mais nobres, né? As ações mais nobres do ser humano, como as reflexões, ponderações, razão, pensamento, tudo fica meio que mediado ou controlado por essa região aqui. E essa região específica que é ativada durante o sentimento de gratidão, ela é responsável pela socialização, pela empatia, pela formação de laços afetivos. Então a gente percebe que esse sentimento de gratidão, ele desencadeia uma ação nessa área responsável por essas atividades. Então, naturalmente, isso provoca em nós um sentimento de maior tranquilidade, maior relaxamento. A ativação do hipotálamo, que é uma glândula que fica no centro do cérebro, e o hipotálamo ele é também responsável pela modulação dos níveis de estresse no organismo. Então a gente percebe uma ativação do hipotálamo durante o sentimento de gratidão, o que nos traz a resposta de que a gratidão também reduz os níveis de estresse no organismo. A ativação do sistema dopaminérgico. A dopamina é um hormônio responsável pelo prazer e pela motivação. Então, se eu tenho uma descarga de dopamina durante esse momento em que eu sinto gratidão, naturalmente o meu corpo vai ser transbordado por essas emoções positivas de prazer e de motivação. Muito interessante, né? Existe também a tendência a nos tornarmos mais motivados por nós mesmos, à medida que nós sentimos mais gratidão, temos capacidade de sermos gratos com as coisas do dia a dia. Somos naturalmente mais motivados, mais alegres e mais energizados para atividades diárias. Nos benefícios do corpo, a gente pode perceber, essa pesquisa nos mostra que os níveis do sono, existe uma melhora significativa na qualidade do sono dessas pessoas que têm a capacidade de sentir mais gratidão. Nossas relações, nossas qualidades de relações afetivas, românticas e sociais melhoram muito. Melhora também nosso sistema imunológico, trazendo fortalecimento para o organismo, né? E agora, nesse momento então que estamos vivendo, isso é essencial, né? Melhora os nossos níveis de bem-estar e reduz o estresse, como nós já podemos ver. Olha só que interessante, a gente percebe então que todas aquelas inferências a respeito da gratidão não são apenas palavras, agora elas estão comprovadas cientificamente pelos estudos da neurociência. E Joana nos traz também: todo aquele que é grato, que compreende o significado real da gratidão, goza de saúde física, emocional, psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Então, vocês percebam como a espiritualidade e a ciência estão finalmente se unindo e trazendo respostas iguais, se não iguais, muito parecidas, já nos dois campos.
e isso nos traz um conforto muito grande e aumenta ainda mais a nossa fé, aumenta ainda mais a nossa consciência de que tudo que a espiritualidade nos traz, nós temos subsídios para realizar no nosso dia a dia. Eu vou trazer para vocês agora um desafio. Eu vou convidá-los, né? Como é que a gente faz essa mudança de hábito, né? Se eu estou acostumada a sempre reclamar, se eu estou acostumada a ver um pontinho preto no meio da parede branca, ou seja, mesmo que as coisas estejam perfeitas, eu estou sempre encontrando um defeitinho ali no centro e é nele que eu me apego, isso mostra que eu me viciei em determinados comportamentos negativos para mim, né? Como que eu desfaço isso? Eu só vou desfazer isso criando um hábito contrário. E como é que eu crio esse hábito contrário? Exatamente dessa forma como eu vou convidar vocês agora. Então, durante 30 dias, todas as noites, na hora de dormir, eu vou convidá-los a escrever mesmo, não basta pensar não, tem que escrever num caderninho 3 motivos pelos quais vocês são gratos e por quê. Por exemplo, o meu dia hoje não teve nada demais, mas teve um colega de trabalho me trouxe um cafezinho no meio do expediente. Eu fiquei grata por isso. Por quê? Porque ele largou tudo que ele estava fazendo, estava cheio de trabalho e quis me fazer um gesto de gentileza. Eu sou grata por isso. Vou lá e escrevo. E acho mais 2 motivos. A princípio, no final de 30 dias, vocês vão observar uma melhora significativa no bem-estar de vocês. Vocês vão perceber exatamente aquelas reações do nosso corpo que eu mencionei aqui. Vocês vão perceber que vai ser mais fácil encontrar motivos para ser grata. Não vão ser só 3, daqui a pouco você vai estar achando 5, 10, e o dia a dia vai ser cheio de motivos para gratidão e vocês naturalmente vão conseguir mudar um hábito que era vicioso de forma negativa e passar a criar um novo hábito para esse sentimento mais positivo, essa postura mais positiva diante da vida. Então, eu gostaria de deixar esse convite para vocês e gostaria muito de ouvir a opinião de vocês lá nos comentários abaixo desse vídeo, se tiverem alguma dúvida ou se gostariam de repente, contribuir com alguma coisa, com algum depoimento, eu vou ficar muito feliz e muito grata por essa contribuição de todos vocês. Eu espero que esses 30 minutos possam então trazer alguma contribuição para o nosso dia a dia, tá? Fico muito feliz de tê-los aqui e sou grata mais uma vez por esse canal, por estar podendo falar com todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.